Olá, queridos amigos, meu nome é Larissa Chaves, eu sou natural de Salvador, Bahia, resido atualmente aqui em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, participo do Movimento Espírita de Niterói, tenho um canal junto com outros amigos espíritas desde o ano de 2017, um canal no YouTube chamado Inspiração Espírita. Nesse canal vocês podem encontrar um podcast que diariamente é publicado logo pela manhã, chamado Café com Espiritismo, e participa também, cada dia um dos amigos que lá participam desse trabalho tão bacana. Lá também na playlist vocês podem encontrar estudos da Revista Espírita de Allan Kardec, palestras, muito material para quem deseja refletir, para quem deseja estudar. Nós também temos um estudo que fazemos toda segunda-feira, às 20h30, através da Rede Amigo Espírita, ao vivo, uma live, que é feita do livro Jesus no Lar. E nós já passamos da metade do livro, mas quem porventura quiser ir lá para o início, tem todos os estudos lá na Rede Amigo Espírita, nesse canal no YouTube. Nós gostaríamos de saudar todos os amigos que estão nos acompanhando nesse momento, especialmente aos amigos do Instituto Espírita Amigo Germano e do programa Pauta Jovem Espírita. Então você, meu amigo, minha amiga, jovem há menos tempo, jovem há mais tempo, que alegria estar aqui com vocês, poder refletirmos juntos sobre esse tema que eu reservei para hoje, ante o serviço, ante esse desejo de servir. Quantos de nós falamos que estamos prontos para o trabalho, nos dispomos ao serviço, seja o serviço voluntário, seja atividade de divulgação, seja o serviço na nossa família, mas colocamos tantas questões no caminho, tantos obstáculos, tantas vírgulas, poréns. E Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, ele tem uma mensagem exatamente sobre isso, sobre esses obstáculos internos, externos, que nós colocamos, essas cláusulas que nós colocamos no caminho, impedindo que a gente realmente se disponha a servir na seara do Cristo de verdade. Eu tenho atualmente 32 anos, apesar de algumas pessoas acharem que eu tenho menos, que bom. Comecei na doutrina espírita, conheci a doutrina espírita quando eu tinha 14 anos, então já se passaram alguns aninhos, mas foi para mim um grande encontro. Eu tinha uma busca muito expressiva, muito forte. Não sabia exatamente do que, mas sabia que era no campo da vida religiosa. Peregrinei por várias religiões, mesmo na minha infância, tentando encontrar aquilo que responderia às minhas indagações, às minhas inquietações, e foi na doutrina espírita que eu encontrei esse meu caminho. Cada um de nós tem o seu próprio caminho, não é mesmo? O meu é aqui, talvez o de muitos de vocês que estão nos acompanhando também seja. Inclusive lá no canal que eu citei para vocês, o canal Inspiração Espírita, tem lá um vídeo que eu fiz, inclusive, não lembro agora se foi em 2019, talvez, num grupo, numa mocidade espírita, ainda podendo fazer isso presencialmente, Que bom, que maravilha, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na época eu residi em Corumbá, e numa atividade, numa roda de conversa com jovens de um centro espírita de lá, eu contei como eu me tornei espírita. É uma história bem interessante. Quem desejar depois saber um pouco mais sobre isso, porque é uma história interessante, mas é longa também, eu levaria meia hora só falando sobre isso, pode olhar lá na playlist Como Me Tornei Espírita, lá no Inspiração Espírita, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. A mensagem que eu gostaria que nós refletíssemos juntos hoje se chama Se Aspiras a Servir. É o capítulo 85 do livro Palavras de Vida Eterna, pela mediunidade do nosso queridíssimo Chico Xavier e do seu benfeitor Emmanuel, são essas palavras. Emmanuel utilizou como inspiração ao seu texto
uma passagem que está em uma das epístolas de Paulo de Tarso, a epístola aos Filipenses, quando Paulo disse assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Comenta o benfeitor. Afirmas-te no veemente propósito de servir. Entretanto, para isso, apresentas cláusulas diversas. Dispões de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas do socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio aos irmãos em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Relacionas talentos múltiplos, a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia, esperas em família pelo companheiro ideal. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo: aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma. Em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere. Guardiães desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões. Nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. No entanto, ao invés de desanimar, o pioneiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo de si próprio. Se aspiras a servir aos outros, servindo a ti mesmo no reino do Espírito, não percas tempo na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Eu acho essa mensagem tão inspiradora, meus amigos. Capítulo 85 do livro Palavras de Vida Eterna. E os comentários que eu gostaria de fazer, que se destinam a todo aquele que já está no serviço do Evangelho ou que deseja servir, tem muito a ver com algo que eu comentei, fruto até de uma pergunta, num congresso que aconteceu recentemente, virtual, mas organizado aqui pelo CERJ, pelo Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e ao final, no momento de mesa de perguntas e respostas, talvez porque à mesa eu fosse a pessoa mais jovem, então a pessoa destinou a pergunta para mim. E quase que não seria respondida essa questão, mas eu achei tão importante responder e acho que pode ser também um motivo de inquietação de muitos corações que estão aqui conosco. As pessoas costumam esperar um momento mais calmo da vida, um momento propício, uma circunstância ideal para que se engajem nessa ou naquela atividade. Eu me recordo de quando eu estava na Juventude Espírita Nina Aroeira, lá em Salvador, na época com 14, 15 anos, logo que eu comecei, e eu fazia parte já de um trabalho voluntário, que era anterior a me tornar espírita, e aos domingos eu ia para a juventude e eu gostava tanto, eu me sentia tão empolgada, aquilo me alimentava de uma forma que eu rezava para ter alguma coisa depois da juventude, alguma oficina, alguma coisa mais. Às vezes fazíamos também sessões de cinema espírita e depois debate do filme. E eu ficava assim querendo que sempre tivesse alguma coisa
para estar mais tempo ali. E eu me recordo que vários dos meus companheiros, dos meus colegas da época de juventude espírita, alguns não tão interessados em estar ali, alguns meio obrigados pelos pais a estar ali, diferente da minha realidade, que não estava sendo obrigada ou convidada por ninguém. Na verdade, eu fazia isso aqui para eu conseguir ir, porque precisava de carona, não pegava ônibus ainda, às vezes os meus pais tinham outra programação, então para mim era sempre assim, um esforço conseguir ir, era longe da minha casa, e eu gostava tanto de estar ali, eu queria tanto, eram momentos tão preciosos para a minha vida que eu não conseguia entender como que os meus companheiros de sala não tinham vontade de estar ali às vezes, ou tinham tantos outros compromissos, tantas outras coisas. O tempo foi passando, algumas pessoas foram saindo, outras foram chegando, algumas foram se engajando, as oportunidades de serviço que são tão importantes quando estamos na juventude espírita, conhecer os setores da casa, quais as atividades que existem, né? Isso é importante de ser proporcionado aos jovens e que os jovens aproveitem essa oportunidade. E a juventude que eu participava, lá no Centro Espírita Caminho da Redenção, tinham muitas oportunidades de serviço. Oportunidade de atividade na assistência social. Depois eu saí do trabalho voluntário que eu fazia na escola pública e me engajei na atividade social aos sábados no próprio Centro Espírita. E a gente tinha oportunidade no trabalho social, tinha trabalho da Caravana Alta de Souza na casa, tinha trabalho na creche voluntário, tinha tanto trabalho, tanta oportunidade de serviço, também na divulgação espírita. Foi na própria juventude que surgiu uma oficina de jovens palestrantes em que eu e outros amigos puderam participar, perder um pouquinho da vergonha, falar 2 minutos, então a gente ia assim num grupo de 10 para um centro espírita bem pequenininho, às vezes a quantidade de palestrante era maior do que a quantidade do público, né? E era muito bacana, a gente ali foi conhecendo um público diferente, um público que nos incentivava, que adorava ver jovens falando, mesmo que a gente esquecesse as coisas, se embaralhasse com as palavras, e isso foi nos encorajando. Então, eu fui percebendo que com o passar do tempo, algumas pessoas foram tendo outras prioridades. A prioridade de, não, eu tenho que usar o meu fim de semana só para estudar, tenho que usar o meu fim de semana só para os meus amigos, tenho que usar o meu fim de semana só para as festas, tenho que usar o meu fim de semana só para tal coisa. E isso acontece quando nós não temos o serviço, e aí pode ser um serviço numa instituição religiosa ou não, mas eu digo um serviço de dedicação ao outro, a uma causa. Quando isso não é uma prioridade no nosso coração, outras coisas sempre vão tomar o lugar. O meu pai, ele até já desencarnou e ele me dizia muito isso. Quando ele me pedia para eu fazer alguma coisa, eu dizia assim, ai pai, esqueci. Ele dizia, não minha filha, não é que você esqueceu, é que você não priorizou. Nós só nos lembramos daquilo que nós priorizamos. Nós só conseguimos realizar, colocar no topo da nossa escala de atividades aquilo que está no nosso coração, como uma prioridade, como uma coisa que tem valor, como uma coisa que tem importância. Então, você que está me escutando, seja jovem há mais tempo, jovem há menos tempo, seja espírita ou simpatizante, ou tenha outra religião e caiu aqui nesse vídeo e está aqui nos escutando agora, se o seu coração te convoca ao serviço ao próximo, seja onde for, a distribuir um casaco, uma coberta nesses dias de inverno, uma sopa quente, ou na própria família, a ser mais compreensivo, a ser aquele que consegue perdoar, ou na divulgação do bem, através da sua vida, do seu exemplo, das suas palavras. Eu não sei que tipo de convocação chegou aí, mas todos nós, sem exceção, somos convocados ao bem,
Num mundo com tantos problemas, com tantas dificuldades, em algum momento o nosso coração sente esse chamado a agir no bem, a não dar conta só das nossas atividades, da nossa prosperidade, mas a olhar ao nosso redor, a olhar a nossa comunidade, a olhar a nossa família, a olhar os nossos amigos e nos perguntar: como eu posso servir? Como eu posso ser útil? Como eu posso fazer a diferença no mundo? E a gente precisa utilizar o que temos em mãos. Como disse Paulo, nos contentar com o que temos, com as circunstâncias que temos, com o que já sabemos, com o que já está à nossa disposição. E quando a gente faz isso, meus amigos, nós nos conectamos a outros corações também dispostos, a benfeitores espirituais que estão torcendo para que saiamos da inércia e façamos algo de bom no mundo. Gostaria de compartilhar com vocês, a gente está caminhando já para o final dessa reflexão, não para que sirva para que eu me destaque, mas apenas para que inspire o coração de vocês. Eu comecei na época da pandemia, depois de muita angústia, muita angústia, por ver tanto sofrimento, por andar nas ruas, ver tanta gente, a quantidade de moradores de rua, de pessoas em situação de rua aumentando tanto. E eu falava sempre com o meu esposo como eu estava angustiada, que por mais que eu fizesse estudos, que eu fizesse lives, que tinha alguma coisa faltando. E eu não sabia direito o que era. Até que depois da leitura de alguns livros, eu senti que precisava fazer algo do campo material mesmo. Mas eu pensava, como que eu vou fazer? Eu não consigo participar agora, tem a minha casa, tem a minha filha pequena. Como que eu vou me vincular a algo se eu já não estou nem dando conta do que eu tenho para fazer agora? Então eu me dispunha ao serviço, mas eu colocava os obstáculos. Eu me dispunha a fazer alguma coisa, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu só pensava nas cláusulas de dificuldade. Foi quando um dia eu falei, vou comprar as coisas, vou fazer uma sopa. Nunca tinha feito sopa para mais do que 5 pessoas. Vou ver o que dá. E então fiz uma sopa, deu para fazer 30 potinhos e no dia seguinte botamos no carro, saímos eu, meu esposo e minha filha, com máscara, com álcool em gel e fomos de carro procurando pessoas que pudessem se beneficiar daquela sopa. Isso começou já tem um tempo. Depois essa atividade conseguiu ser direcionada para uma casa espírita e atualmente nós temos um grupo que se chama Sopa Fraterna Irmã Dulce, que abraçou essa causa, vários corações que também estavam dispostos a servir e nós já estamos atendendo quase 100 pessoas a cada entrega, cada um dando um pouquinho daquilo que tem, da sua possibilidade. Alguns vão presencialmente, outros enviam material, outros contribuem financeiramente, outros compram os cobertores, outros fazem uma coisa para complementar a sopa. E assim, cada um se dispondo de verdade a dar do que tem, sem colocar obstáculos. Nós fazemos uma pequenina diferença, mas que para quem tem fome, para quem tem sede, para quem está na dificuldade do momento, essa pequena diferença às vezes salva um dia. Que você aí, meu amigo, que você aí, jovem espírita, possa se dispor de verdade, sem obstáculos, sem deixar para amanhã, a fazer a diferença onde você está plantado, com as ferramentas que você já possui. Muito obrigada a todos e que possamos servir onde Deus nos plantou. Grande abraço!